Amados, nós ouvimos na primeira leitura do livro de Neemias a história do povo de Israel. O povo tinha saído da escravidão e Deus fez uma promessa da terra prometida, e eles foram conduzidos para a terra prometida. Mas chegando lá, entraram na desobediência, começaram a fazer o que queriam, seguir as próprias ideias, a própria cabeça, e não cumpriam mais as promessas, as palavras de Deus. Tudo que Deus mandou o povo fazer, eles não faziam, faziam as coisas que queriam. Começaram a adorar falsos deuses, começaram a desonrar a palavra do Senhor, não eram fiéis. E tudo que a gente faz que é contrário à vontade de Deus, quando a gente se entrega aos nossos pecados, quando nós fechamos os olhos para o querer de Deus e seguimos só as nossas ideias, essa cegueira, essa escravidão que muitas vezes a nossa ignorância nos conduz, leva e tem uma consequência. Escolhas fora da palavra de Deus têm consequência. Por exemplo, no seu casamento você escolhe o adultério, vai ter consequência. Na sua juventude você escolhe, o casal de namorado, escolhe não esperar casar para viver como se fosse casado. Depois de 9 meses tem consequência. Bem bonitinha, nós apresenta. Tem consequência, ainda quando é uma criança, graças a Deus. Mas tem coisas que são consequências muito mais graves. Tem coisas terríveis que muitas vezes acontecem, batem a porta da nossa casa por culpa das nossas más escolhas, porque nos afastamos da luz de Cristo e nos deixamos conduzir pelas coisas do mundo. Gente, presta atenção, o povo começou a ser desobediente, e a consequência da desobediência foi o exílio para a Babilônia. Eles foram tirados da sua terra, tirados do lugar onde Deus colocou, e levados como escravo para a Babilônia. E lá eles tinham que servir como escravos. Eles não estavam na sua própria terra, eles não tinham mais as suas liberdades, eles não podiam mais adorar, não podiam mais rezar, não podiam mais viver a palavra de Deus. Presta atenção no padre, eles não podiam mais. Então eles choravam nos rios da Babilônia. Você lembra desse salmo? Com saudades de Sião, porque eles não podiam, eles não estavam mais na sua terra. Eles sofreram no exílio, sofreram por causa do pecado, e a dureza do coração deles fez com que eles demorassem para entender o que estava acontecendo na vida deles. Eles diziam assim: nós estamos passando por tudo isso, por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus deixou a gente vir para cá? E depois, com o tempo, eles foram percebendo: não, quem fez isso fomos nós, fomos desobedientes, não fomos fiéis, fizemos escolhas erradas, nos afastamos de Deus, e olha tudo o que está acontecendo agora por minha culpa. Quando o povo começou a acordar para a vida, então Deus, cheio de misericórdia, disse: agora que vocês amoleceram esse coração duro, eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês, e ao voltar para a terra de vocês, eu vou restaurar tudo que vocês perderam. E aí o povo voltou para a terra prometida. Gente, a história desse povo não é muito diferente da nossa história. Quando nós fazemos más escolhas, temos consequências terríveis, mas Deus, na sua misericórdia, pode nos restaurar, também restaurar a nossa história. E esse povo assim também viveu. E aí, ao chegando nessa terra prometida, voltando para a sua terra, Neemias foi o governador instituído agora para o povo que não tinham mais uma pátria, e agora Neemias ficou para governá-los. E Neemias era um homem que temia a Deus. Neemias chamou o sacerdote Esdras e disse para ele: agora estamos de volta em casa, Esdras, lê para o povo a palavra de Deus, porque nós temos sede. Quanto tempo a gente não pode louvar, quanto tempo a gente não pode adorar, quanto tempo a gente não ouvia a palavra. Então Esdras subiu e fiquei gago. Esdras subiu, e do amanhecer até o meio-dia ele abriu a palavra e começou a ler a palavra de Deus, e começou a falar. Os escribas começaram a ler, os levitas começaram a explicar a palavra, e eles ouvindo a palavra, a alegria de ouvir falar de Deus, de estar na sua terra, eles começaram a chorar de alegria, se prostraram por terra, colocaram o rosto na terra e choravam de alegria.
por estar de novo lá ouvindo a palavra do Senhor. E aí o profeta, o sacerdote disse: gente, olha, não precisa chorar não, porque hoje é dia de alegria, vocês ouviram a palavra até meio-dia, e agora vocês vão para casa, está lá na palavra, vocês ouviram, vocês queimam uma carne, vocês fazem um churrasco, e vocês bebem bebida doce. Eu não sei que bebida é essa, mas está lá, é suco tangue. Vocês bebem bebida doce e vocês celebram, vocês comemoram, porque a promessa de Deus se cumpriu para a vida de vocês. Você entendeu tudo isso? Pode aplaudir o Senhor. Esses dias eu estava olhando na internet, eu recebi lá uma mensagem, e era um videozinho daquelas pessoas que tem daltônico. Pessoa que é daltônica, ela não enxerga o verde, o vermelho e o azul. E aí lá nos Estados Unidos inventaram um óculos, que quando a pessoa põe esse óculos, a pessoa que é daltônica consegue enxergar as cores. Isso é real, tá lá na internet. Eu estava assistindo e eu chorei tanto, gente, quase alaguei o meu apartamentinho. E você quiser chorar, assiste que você vai chorar também, que eu sei. Aí eu estava assistindo e chorei. E eu chorei porque aquelas pessoas, 50 anos sem ver o vermelho, azul, verde, nunca viram, não consegue distinguir essas cores. Então essas pessoas, era criança, era jovem, era adulto, é gente com filho, é gente... nunca tinha visto. Quando recebeu o óculos, eles colocam o óculos e aí eles começam a ver as cores, e eles começam a chorar, eles começam a dizer: nossa, isso aqui é o vermelho, que lindo! Nossa, isso que é o azul, que coisa maravilhosa! Quando eles veem as cores, eles choravam, dizendo: não acredito, isso que é o verde. E ficavam, tinha óculos, põe óculos, tira óculos, põe óculos, para ver o verde, sabe? E chorava e abraçava os filhos e falava: nossa, olha a cor da pele, porque eles nunca tiveram essa experiência. Gente, sabe por que eu chorei? Eu chorei porque eu fiquei pensando: qual foi o dia que eu louvei e agradeci a Deus por enxergar as cores com toda a perfeição? A gente nem pensa nessas coisas. A gente tem a facilidade de ver as cores, a gente não percebe a ausência que aquilo, a graça que isso significa para nós. Nós não percebemos. Ver a pastoral dos surdos, então, quanto eles talvez queriam poder ouvir como nós ouvimos. Graças a Deus eles têm um jeito de participar da palavra. Mas quando que você louvou e agradeceu a Deus por talvez uma coisa que passa tão desapercebido na tua vida, sabe? A gente até canta isso naquela música: só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. A gente gosta de cantar isso na música. Quando eu estava lá no Pará, que passava com os carros numas estradas emburacadas de terra e umas pontes velhas de tábua, que o carro caía na pimboca da parafuseta, umas coisas horríveis. Quando eu passava lá naquele sofrimento, quando eu cheguei de volta, que eu vim embora da missão, quando eu cheguei em Várzea, eu falei: graças a Deus, que rua linda de Várzea, nem tem buraco. Lá no Pará cabia um Fusca, nesses daqui não, é um buraquinho. Ó, o que antes para mim talvez era um caos, quando eu cheguei num lugar que não tinha nada, eu começo a entender o valor das coisas. Gente, eu quero dizer para você que talvez você não saiba o valor que a sua fé tem, o valor que, como Jesus Cristo mudou a tua história, a tua vida, porque desde a tua infância, desde você vem numa família cristã, Jesus faz parte dos teus ensinamentos, dos teus princípios, a tua vida de comunidade. Você não percebe o valor da presença de Jesus, a alegria da presença de Jesus na sua vida, porque talvez você já tornou isso desapercebido no seu dia a dia. Mas hoje, talvez agora, na hora do almoço, pela manhã, tem famílias brigando, tem casais se separando, tem jovens morrendo, tem pessoas querendo talvez em algum lugar do mundo se dirigindo a uma ponte para se matar, para se suicidar, porque não teve a mesma abertura e alegria que nós temos de poder ouvir o Evangelho e a palavra de Jesus Cristo. Uma palavra que te fez diferente, que norteou a tua vida, que te deu princípios, que te deu caráter. Uma palavra que te deu ânimo. Um Cristo que entrou na tua história e tirou você da cegueira de achar que você é Deus, que entrou na tua história e te libertou
do cativeiro, das tuas mágoas, das tuas dores, porque Ele foi misericordioso e te deu vida nova, te libertou do cativeiro da culpa e do teu passado, porque te deu uma oportunidade nova na cruz, de um Cristo que nos entrou na nossa história e nos deu a certeza de que não fomos criados para a morte, mas para a vida. Alegrai-vos, alegrai-vos pela tua fé, porque só quando você percebe a diferença que a fé faz, é que você vê o valor de tudo que você construiu. Uma pessoa sem a fé, uma pessoa sem o evangelho, ela vai levando uma vida sem sentido, e as coisas que estão à volta dela perdem o significado. Ela não está nunca satisfeita com nada, porque ela está sempre buscando alguma coisa que esse mundo não pode oferecer. Mas a fé nos dá fortaleza, e ainda no meio das provas, os nossos olhos estão voltados para o alto, porque Cristo venceu, e venceu na nossa história. Ele é a alegria, a sua ressurreição é a nossa alegria. Fazer parte desse corpo, fazer parte desta igreja, fazer parte desta fé, é como disse a segunda leitura, é motivo suficiente de alegria. Cada um no seu carisma, cada um na diversidade de dons, partes de um mesmo corpo, pelo batismo, pela crisma, ungidos no mesmo Espírito Santo, fortalecidos na graça e na alegria da presença do Senhor. Um dos meus irmãos ficou trabalhando lá para Dubai, lá para as Arábias, para aquele lado. Ele ficou mais de um mês trabalhando lá. Talvez um lugar que você olha na internet, na televisão, e fala: olha, o país dos sonhos, todo mundo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E ele foi trabalhar lá, e aí quando chegou o Natal, ele passou longe da família lá. E aí o chefe dele chamou todos os funcionários do Brasil e disse: olha, vocês não podem desejar Feliz Natal para ninguém, vocês não celebrem o Natal, vocês não falem de Natal, porque aqui nesse país, se vocês falarem de Feliz Natal, de Jesus, de celebração, vocês ou são expulsos do país e podem até ser presos. Quantas vezes você já pensou na facilidade que nós temos de celebrar o nome de Jesus Cristo? Na alegria que nós temos de poder ir aos domingos, ir numa missa, de poder falar do evangelho, de ouvir o evangelho. A gente escuta até quando não quer, no treino, né? A alegria, a facilidade que nós temos de nos aproximar da palavra, dos sacramentos. Talvez tudo isso tenha passado desapercebido na tua vida, porque você não tem valorizado a tua fé. Mas hoje o Senhor Jesus está te dizendo: alegrai-vos, fortalecei a tua alma e o teu coração, porque é um ano da graça. Jesus Cristo, o Senhor, que nos libertou da escravidão e da morte, que abriu os nossos olhos, Ele cumpriu as promessas do Pai, e essas promessas já começaram na minha história e na tua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você entendeu tudo isso, pode aplaudir o Senhor.